No vídeo Aprenda Rápido de hoje eu vou te mostrar o porquê que os fundos imobiliários estão com os seus rendimentos caindo. Será que é hora de parar de investir em fundos imobiliários e passar as ações para renda fixa ou sei lá, até mesmo para o Bitcoin? Será que esquece fundo imobiliário no Brasil agora? Vamos ver isso nesse vídeo, então fica comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao Aprenda Rápido. O meu nome é Henrique e eu estou aqui para te ajudar a começar a investir, ou se você já investe, a investir um pouco melhor. Como eu te falei, eu vou te mostrar o porquê que o rendimento dos fundos imobiliários tem caído. E mais, eu vou te mostrar se realmente vale a pena continuar investindo nesses fundos imobiliários ou se é melhor você sair fora dessa. Para começar, deixa eu dar uma pinceladinha rápida aqui para eu te explicar o que é um fundo imobiliário, né? Para você que não sabe o que é ainda. Um fundo imobiliário é um fundo de investimento imobiliário, onde você vai estar investindo normalmente em vários imóveis ao mesmo tempo pela bolsa de valores. Pensa no seguinte, você quer virar sócio de um shopping, mas você não tem, sei lá, 10, 15, 100 milhões de reais para comprar uma parte daquele shopping, uma loja daquele shopping, enfim. Você só tem os seus 50 reais aí na sua casa e você tá afim de comprar essa cotinha desse fundo imobiliário para você virar sócio desse fundo imobiliário. Você pega 50 reais, põe na sua corretora e compra lá, pronto, você é sócio desse fundo imobiliário, então, consequentemente, desses shoppings aí que são desse fundo imobiliário. Então é basicamente isso. Agora, se você entendeu o que é um fundo imobiliário, você tem que entender que existem alguns tipos de fundos imobiliários. Dentre eles a gente tem os fundos de fundo, fundos de papel, fundos de tijolos, fundos híbridos e por aí vai. O X da questão aqui que eu vou estar colocando nesse vídeo são os três primeiros que eu falei, que é fundo de papel e fundo de tijolo. Os fundos de fundo, como o próprio nome já diz, são fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Então vão ter vários fundos imobiliários dentro de um único fundo imobiliário, basicamente isso. Então vamos supor que você aí não sabe investir, não sabe analisar um fundo imobiliário, não sabe se vale a pena. Talvez seja melhor você analisar ali os fundos de fundo, porque você vai ter uma diversificação muito maior. Inclusive eu já fiz uns vídeos sobre diversificação, você pode estar clicando aqui em cima para ir lá assistir. Mas então, você pode estar comprando esse tipo de fundo imobiliário. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo uma variação ali nessa questão de paga mais, paga menos e tudo mais, até porque estamos no mês da eleição aí, teve o primeiro turno, a gente está vindo o segundo turno no momento que eu tô gravando esse vídeo, então assim, tá cheio de oscilação no mercado, né? Dá uma baita de uma alta num dia, no outro dia cai 3%, tá bem complicadinho essa questão de oscilação, mas os fundos de fundo eles estão normalmente ali, pelo menos alguns que eu tenho olhado, observado, até comprado, eles estão um pouco mais descontados, então sim, tá valendo a pena investir em alguns fundos de fundo ainda, tá? O seu rendimento pode sim subir conforme os outros fundos imobiliários vão subindo. Mas Henrique, você acabou de falar que o rendimento dos fundos imobiliários está caindo, como assim o rendimento pode subir? E aí que tá a questão, os fundos imobiliários que estão perdendo o seu rendimento, que vão perder o seu rendimento, que a renda vai cair bastante aí nos próximos meses, serão os fundos imobiliários do tipo papel, que é o segundo tipo que eu falei lá atrás. Esse tipo de fundo imobiliário, por que ele vai perder? Primeiro, por que ele está pagando mais do que os outros tipos de fundos? E por que daqui a uns meses ele vai estar pagando menos? Eu quero que você pense o seguinte, um hotel à beira da praia. Você concorda comigo que ele deve lucrar muito mais no momento de verão? Porque no verão está calor, as pessoas querem viajar, querem ir pra praia, querem se refrescar, numa época de festa, então assim, janeiro da vida, que tem muita gente de férias, tem muita gente que descansa do trabalho, tá um calorão, então se a pessoa aproveita tudo isso e vai lá. Então normalmente nesses meses, esses hotéis eles lucram mais. Por outro lado, no momento mais frio, no meio do ano da vida aí, acaba que o hotel fica muito mais vazio e, portanto, lucra menos também, certo? Então, é cíclico. Assim como tudo no mercado financeiro, assim como tudo na vida, são ciclos. Então você precisa entender esses ciclos para você ganhar dinheiro com esses ciclos. E aqui que está o X da questão. Os fundos imobiliários de papel, eles ganham, eles se beneficiam, o rendimento deles aumenta por causa da taxa de juros, tá? Muitos desses fundos imobiliários de papel, ele tem a sua renda atrelada ao CDI e por sua vez o CDI está atrelada à taxa de juros. Isso significa que se a taxa de juros aumenta, o CDI aumenta e o rendimento do fundo imobiliário de papel também aumenta. Por outro lado, se a taxa de juros cai, o CDI cai e o rendimento do fundo imobiliário exatamente nesse ponto que nós estamos, o ponto final da subida. A gente veio subindo, a cada 45 dias o Copom ia lá, não, vamos subir 1%, vamos subir 0,75%, vamos subir 0,5%, vamos subir 1% e tal. Foi subindo a taxa de juros. Conforme a taxa de juros sobe, o CDI vai subindo. Como o lucro dos fundos imobiliários é atrelado ao CDI, o lucro estava subindo. Só que agora, na última reunião do Copom, o que aconteceu? Ele decidiu estagnar a taxa de juros.
Então ela parou de subir e estagnou. Então aí os rendimentos dos fundos imobiliários começaram a se estagnar. Neste momento, muitos dos investidores já começam a entender que está no fim desse ciclo. Apesar de que ainda tem um tempo aí que ainda vai ficar com um rendimento alto, muitos investidores já entendem que é o final do ciclo de alta e agora começa o ciclo de baixa. Então eles já saem desses fundos imobiliários. Então a partir disso existe uma oferta, né, uma venda maior que uma compra. Então você está vendendo mais do que comprando, significa que os preços irão cair. E aí que tá, os fundos imobiliários de papel começam a perder valor, começam a desvalorizar o valor da sua cota. Então assim funciona. O rendimento pode até permanecer enquanto a taxa de juros está lá em cima, porém a previsão é que para o final do ano que vem ele esteja aí aproximadamente em 8, 7%. Isso é em torno de 40% a menos do que a gente está tendo agora de taxa de juros. Então sim, o rendimento desses fundos irá cair. Então as pessoas já estão prevendo esse movimento e estão saindo desses fundos imobiliários. Ah, entendi, Henrique. Então eu devo vender meus fundos imobiliários de papel? Não necessariamente, vai depender muito da sua estratégia aí, mas no caso da nossa estratégia do canal, como a gente investe todos os meses, nós estamos olhando para outras oportunidades. Assim como eu falei, é um ciclo. Então os de papel estavam se valorizando bastante e agora começam a ter um lucro um pouco menor. Por outro lado, aquele terceiro grupo que eu falei, que eu ainda ia falar, que é os fundos imobiliários tipo tijolo. Lembra? Esses fundos são fundos de prédios reais, tá? Enquanto os de papel, o próprio nome já disse, são dívidas imobiliárias atreladas ao CDI e tudo mais, igual eu falei. Deste lado aqui nós temos os fundos de tijolo, como o próprio nome já diz, é tijolo, é um tijolo real, é um prédio real, construído. Ele realmente está ali, você pode ir lá e visitar. É um hotel, é um shopping, é um galpão logístico, você pode ir lá, você pode pesquisar na internet, olhar as fotos dele, ver para quem que ele está alocado, enfim, é um fundo real, é um prédio real que você pode ir lá tocar nesse prédio, ele existe, tá? Já esses fundos imobiliários, eles se beneficiam com a queda da taxa Selic, porque quando existe essa queda, a economia se aquece e quando a economia está aquecida, as pessoas tendem a gastar mais, tendem a comprar imóvel, tendem a comprar mais coisas na internet, então os de galpão logístico vão se beneficiar com isso, tendem a viajar mais, então os de hotéis vão se beneficiar com isso. E por causa disso, por causa dessa queda da taxa Selic, a queda do CDI, isso aquece a economia e todos esses fenômenos acontecem e por causa deles, os fundos de tijolos tendem a se beneficiar. Esses três setores, por exemplo, que eu te falei, shoppings, galpão logístico e hotéis, eles tendem a se valorizar bastante. Um bom exemplo é o HTMX, sei lá, nos últimos meses ele se valorizou uns 20%. A gente vem comprando desde, sei lá, meses atrás, e acho que até do ano passado a gente começou a comprar ele, e agora já se valorizou bastante e continuamos comprando. Se você não acompanha a carteira do canal, fica aqui a dica, clica aqui no izinho aqui em cima para você acompanhar. Lá eu mostro tudo que eu tô comprando para nossa carteira, eu coloco para vocês votarem qual fundo que é melhor, qual ação que é melhor, enfim. Então, ó, já se inscreve aí, já vai lá nessa playlist, já acompanha a carteira para você não perder os próximos vídeos do canal, beleza? Então, resumindo aqui para vocês e dando um veredito final. É o fim dos fundos imobiliários? Vamos parar de investir neles? Não, não é o fim dos fundos imobiliários, tá? Por mais que tenha essa volatilidade por causa das eleições, independentemente de qual lado que vence aí, a gente vai continuar investindo nos fundos imobiliários, vai continuar investindo nas ações, tá? Não vai parar. A questão é que agora a gente vai alocar um pouco mais, a maior parte ali nos fundos de tijolo, tá? Já pensando aí que nesse momento a gente vai ter essa queda da taxa de juros. Não vamos vender nossos fundos de papel, não tem necessidade de fazer isso. Eles vão continuar pagando aí por algum tempo, tá? A taxa Selic ela deve cair aos poucos, deve dar uma estagnada aí. Então, conforme ela tá dando essa estagnada, tá caindo bem aos pouquinhos, a gente ainda assim vai estar recebendo esses rendimentos dos fundos de papel, tá? Lembrando que você não precisa de muito dinheiro para você estar investindo em fundos imobiliários. O MXRF11 mesmo tá na casa de R$10, ou seja, com R$10 você já consegue ser sócio de um fundo imobiliário, né? Existem fundos aí de R$100, 100 e pouco, 80 e pouco, enfim, pode estar olhando, analisando, enfim, comprando. Com aí em torno de R$500, R$600, você já compra aí 6 fundos imobiliários. Ainda sobra uma graninha, se você duvidar, e você consegue ter uma carteira muito bem diversificada. Se você quiser ter uma ideia de carteira assim, igual eu falei, vai estar clicando nesse izinho que tá aparecendo aqui em cima. Então é isso que a gente vai fazer na nossa carteira do canal. Você pode estar acompanhando, a gente vai estar comprando mais fundos de tijolo, a gente vai estar deixando ali de lado, pelo menos por enquanto, os fundos de papéis e a gente segue nesse ritmo. Qualquer dúvida que você ficou, é só você deixar aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando, ou então lá no meu Instagram, que é esse que fica aparecendo no cantinho da tela aí durante o vídeo inteiro, tá? Você pode pesquisar lá que eu ponho as enquetes para vocês votarem em qual ação ou fundo imobiliário nós vamos colocar na nossa carteira todos os meses. Então não se esqueça de seguir lá no Instagram. E eu vou ficando por aqui, né? Acho que eu já consegui passar tudo que eu tinha para passar
passar aqui pra vocês. Agora o YouTube vai te deixar um vídeo, que é esse aqui, e eu vou deixar um vídeo pra você assistir, já que você chegou até o final aqui, que é esse aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo do Aprenda Rápido.